Hoje escrevo do Sri Lanka. Durante muito tempo, vou admitir isso aqui entre nós. Achei que essa pequena ilha fizesse parte da Índia. Não, o Sri Lanka é um país independente, localizado no sul do continente asiático. Aqui vivem 19 milhões de humanos e pouco menos de 4 mil elefantes. O país é pequeno, um pouco menor do que o estado da Paraíba. A densidade demográfica é alta, uma das maiores da Ásia. Mas logo percebo que espaço não falta. Espaço sobra. Talvez falte tempo. Quero filmar em vários lugares e só tenho uma semana. Sri Lanka, uma viagem que eu fiz em junho de 2000. O Sri Lanka é um país em que as pessoas gostam mais de cricket do que de futebol, bebem mais chá do que café e sorriem quase sempre. Existem tantas outras semelhanças e diferenças em relação a nós brasileiros, mas isso eu conto daqui a pouco. Deixa eu apresentar logo o Hillary, a Maria Luísa e o Andrew. Quem nasce no Sri Lanka é singalês. Hillary nasceu lá e vive aqui no Brasil há 35 anos. Maria Luísa é brasileira. Os dois se conheceram quando Hillary trabalhava na Embaixada do Sri Lanka em Brasília. Agora ele já está aposentado. O casal tem 4 filhos e o mais velho é o Andrew, que nasceu aqui no Brasil. É com a ajuda da família Pires que a gente vai conhecer bem esse país tão legal, uma ilha chamada Sri Lanka. Um dos mais famosos viajantes na história da humanidade foi o italiano Marco Polo, que viveu nos séculos 13 e 14. Marco Polo descreveu essa ilha como sendo, sem dúvida, a mais bonita de todas as ilhas relativamente grandes que ele já tinha conhecido. A história desse país é antiga. Os singaleses chegaram aqui há mais de 7.000 anos. Eu falei singaleses, né? O nativo daqui não é sri-lanquês ou sri-lanqueiro. Quem nasce no Sri Lanka, vou repetir, é singalês. No início, eu achei os singaleses muito parecidos com os indianos, parecidos na fisionomia, no jeito. Depois eu comecei a tirar essa ideia da cabeça porque percebi que poderia cometer gafes sérias. Os singaleses ficam um pouco bravos quando são confundidos com os indianos? Claro, sem dúvida nenhuma. É mais ou menos... Mesma coisa que você não gosta de ser confundido com argentinos. Era o que eu ia falar agora. Não, realmente é uma distinção muito grande. Eu acreditava que a cultura singalesa fosse muito mais relacionada à cultura indiana do que de fato é, né? Chegamos a perceber que é uma cultura completamente diferente, completamente independente, apesar da curta distância que tem, né? A faixa de mar que separa os dois países são 100 quilômetros. É um local paradisíaco, praias maravilhosas e, sendo uma ilha, você tem uma montanha central e o restante todo é beira-mar. Então, entre a montanha e o mar, você viaja 2 horas, 2 horas e meia, você já está em beira-mar. O Sri Lanka, que até 1972 era chamado de Ceilão, não é um país rico. A renda per capita do singalês é 3 vezes menor do que a do brasileiro. Mas os números nem sempre mostram o que a gente vê pessoalmente. Eu não encontro aqui a miséria que vi na Índia, por exemplo. O povo singalês pode não estar nadando em dinheiro, mas é impressionante como eles esbanjam bom humor. Vai gostar de sorrir assim lá no Sri Lanka. Quer dizer, aqui no Sri Lanka. Você sente que o povo é muito feliz, muito alegre.
E, embora não falasse inglês, muitas pessoas com quem eu entrei em contato mostravam muita alegria em viver. O Sri Lanka não é um país rico. De onde vem essa alegria toda, Hillary? Porque ele não é país miserável, vamos dizer. Não é. Não tem. Ninguém deve passar fome lá, não há motivo nenhum. Muita gente no interior tem frutas, plantações, fruta-pão, jaca, e tem plantação de arroz sempre disponível. E outra coisa, você não vê pessoas doentes, maltrapilhas na rua, como você encontra em outras partes do mundo, não? Sempre bem vestidos, parece que eles têm o prazer em se produzir, digamos assim, para se apresentar publicamente. Tá bonito agora. E um certo princípio de rigidez, é um tal de escovar dente publicamente, tomar banho em rios e tudo mais, usando sabonete, um excesso de espuma. Mais ou menos um quarto da população do Sri Lanka tem menos de 15 anos de idade. O país se esforça muito para conter o crescimento da população, o que é especialmente importante quando se está cercado de água por todos os lados. A capital do Sri Lanka se chama Colombo. É a maior cidade do país. Estima-se que pouco mais de 1 milhão de pessoas disputem passagem pelas ruas estreitas da cidade, entre ônibus, carros e o simpático tuk-tuk, esse triciclo onde só cabem um motorista e 2 passageiros. A grande maioria dos táxis no Sri Lanka é tuk-tuk. Eles vinham que nem loucos, eles vinham buzinando e tal, e se encaixa. Então, quer dizer, onde caberiam 2 carros, cabem uns 4 tuk-tuks, 3 tuk-tuks. Né? Então, quer dizer, no trânsito, quando o trânsito está muito pesado, o tuk-tuk se movimenta mais fácil. Quando você está com pressa, pegar um tuk-tuk é mais negócio para andar lá. Você pensa em importar o tuk-tuk? Eu compro um, se você importar. Eu compro. Olha, mesmo lá eles estão pensando em proibir o tuk-tuk, né? Porque é muito poluidor, né? Apesar dele ser ágil no trânsito, a maioria dos motoristas não respeita as regras de trânsito que se aplicam aos carros, porque ele se considera uma categoria diferenciada, né, em relação aos carros. Você sai para passear de tuk-tuk, putz, você volta para casa, você está cheio de fuligem na cara, você tem que lavar o rosto, né? Fica na roupa também, de fato é esquisito. Colombo é o centro financeiro do Sri Lanka. O setor bancário, de seguros e das telecomunicações estão todos concentrados aqui. A economia do país depende da exportação de alguns produtos tradicionais, como o chá e as pedras preciosas. Agora há pouco eu comentava que não se deve, de maneira alguma, dizer que singalês e indiano são praticamente iguais. Não é verdade que sejam iguais, a começar pela religião. Se a grande maioria dos indianos segue a religião hinduísta, aqui no Sri Lanka, 7 entre 10 pessoas seguem os ensinamentos de Buda,
Este é um país budista. Existem várias minorias religiosas no Sri Lanka. O Hillary, o nosso entrevistado, por exemplo, é católico. Muitos amigos meus, vamos dizer, na escola, etc., ou budistas ou cristãos. Algumas pessoas hindus. Porque o pessoal do norte do Ceilão são hindus. Você é católico. É uma minoria, né? No Ceilão, no Sri Lanka. O catolicismo é uma das marcas deixadas no Sri Lanka dos quase 500 anos de colonização. Primeiro vieram os portugueses no século XVI. Eles dominaram o país e batizaram a capital de Colombo. Silva, por exemplo, é um nome comum aqui. Conheci algumas pessoas com o sobrenome Silva. Os nossos irmãos portugueses navegaram por esse mundo. Depois de Portugal, foi a vez da Holanda se apoderar do Sri Lanka. Mas a potência europeia que mais deixou marca foi justamente aquela que chegou por último. Os ingleses reinaram no Sri Lanka por cerca de 150 anos e trouxeram o cricket. Aqui, esse é o esporte nacional. Como se diz em singalês, o chá do Sri Lanka é o melhor do mundo. Tem uma mais fácil? Eu tenho que pensar um pouquinho mais. Chá é té, né? Té da minha... estou misturando português toda vez. Té, Sri Lanka, té... A hesitação é natural. Toda a geração de Hillary foi alfabetizada em inglês. Eu não estou chegando para lá. Bom, o singalês você quase não usa mais, né? Não usa. Entre portugueses, holandeses e britânicos, foram mais de 500 anos de colonização. O país hoje é independente e tem que enfrentar os seus problemas domésticos. No próximo bloco, vocês vão conhecer um orfanato singalês onde o órfão mais novo pesa mais de 100 quilos. A viagem de hoje é pelo Sri Lanka, uma pequena ilha ao sul da Índia, na Ásia. O Sri Lanka é um lugar fascinante, interessantíssimo de se conhecer. O único problema grave é a guerra civil que de vez em quando estremece o país com algum atentado terrorista. Sobre a guerra civil e outros assuntos, a gente continua conversando aqui no Brasil com o Hillary, nascido lá no Sri Lanka, com a Maria Luísa e com o Andrew. O Sri Lanka enfrenta uma guerra étnica que se tornou explícita, muito violenta, em 1983. Uma guerra separatista comandada pelo grupo conhecido como Tigres de Libertação do Elam Tamil. Tamil é o nome da segunda etnia mais numerosa do país, aproximadamente 18% da população. A etnia dominante é a singalesa, 74%. Qual é a sua posição pessoal? Eu, pessoalmente, acho que tem que ceder um pouco mais para Tamil.
Eu acho que... Mas não é tanto quanto eles querem. Os tamis querem independência. Eu não sou a favor da independência. No cotidiano, no dia a dia, os tamis e os singaleses se relacionam? Relacionam bem. Sem problema? Sem problema. Vão ao mesmo restaurante? Claro. Sem problema? Não há segregação? Não. Eu tinha muitos amigos tamis também. Só depois da guerra civil piorando, aí o pessoal começou a distanciar um pouco. Junho de 2000. O país está em plena guerra civil. Semana sim, semana não, algum atentado terrorista no Sri Lanka é notícia nos jornais do mundo inteiro. Aqui em Colombo, a capital, existe alguma tensão. No norte, leste e oeste do país, existe muita tensão. Essa região luta pela criação de um Estado independente. Como a maioria da população reage, Hillary, a esse movimento separatista no norte? Aí depende com quem você fala. Se você fala com pessoal os tamis, tem uma reação. Fala com singalês, outra reação. Os singaleses costumam ser radicalmente contra? Não é radical, mas eles acham que os tamis estão exagerando nas demandas deles. Aí os políticos também entram na meia. Né? Eles que, vamos dizer, provocaram a situação, pioraram. Acho que se os políticos fossem realmente decentes, honestos, não chegaria a esse ponto que chegou. Tanto de um lado quanto do outro. Eu não vou dizer que só singalês, nem só também, mas os políticos singaleses também. Vamos dizer, pioraram a situação. Eles, para ganhar votos. Os tigres tamis usam várias formas de terrorismo, de carros-bomba no centro da cidade ao assassinato de alvos políticos. A guerrilha lá, ela era bem focada, por exemplo, em o Banco Central, em destruir ícones, né, do patrimônio histórico de lá. Não era aleatório, mas nunca teve como foco, por exemplo, como teve na Indonésia, né, de pegar um ponto turístico, muita gente, matar para causar um choque. Né? Esse tipo de ataque terrorista não era o foco dos tigres tamis lá no Sri Lanka. Em fevereiro de 2002, 2 anos depois da minha ida ao Sri Lanka, um acordo de cessar-fogo, seguido pelo início do processo de paz, deixou o clima um pouco menos tenso. O cessar-fogo está funcionando bem? Agora está. A trégua existe de fato? Existe. Da presidente, que foi recentemente reeleita, né? Ela tem essa posição de acreditar que foi cedido muito, né, para o povo tamil e que várias coisas devem ser revistas desse pacto, né, dessa trégua que existe. Então o povo tamil, também o líder, né, do LTTE, né, que é dos tigres tamis, já se manifestou que qualquer movimento, né, em falso do governo pode ser considerado como uma agressão e pode pôr em risco a trégua. Então está num momento delicado, também não está nessa tranquilidade toda. Um explosivo escondido sob a terra pode causar danos a qualquer passante desprevenido, humano ou não. No Sri Lanka, elefante selvagem também é vítima das minas. Alguns perdem uma pata na explosão, mas na maioria das vezes o acidente é fatal. Eu visito um orfanato de elefantinhos que perderam os pais para a guerra civil. Elefante é patrimônio. Ele faz muito serviço para a pessoa. Você, Hillary, precisava ir ao zoológico para ver elefante quando morava no Sri Lanka? Não, de jeito nenhum. Não. Estava tudo quanto é lado, você vê.
Você vê elefantes tomando banho nos rios. No começo do século XIX, havia 12 mil elefantes selvagens no Sri Lanka. Hoje são menos de 4 mil. Na busca de um troféu exótico para levar para casa, os colonizadores ingleses caçavam elefante por esporte. O elefante é um animal de grande força simbólica nas religiões do Sri Lanka. No hinduísmo, ele toma a forma sagrada de uma divindade. No budismo, existe uma lenda que diz que a mãe de Buda descobriu que estava grávida quando sonhou com um elefante branco. Culturalmente, os reis andavam de elefantes, né? Os reis recebiam doações de elefantes, mesmo na guerra, né? Quem andava em cima dos elefantes para liderar as tropas eram os reis. São os elefantes que carregam, né, todos os objetos sagrados, que seja de um templo budista para outro. Então, essa ligação religiosa também existe com o elefante, que é um animal que mantém o objeto sagrado numa procissão, numa posição mais elevada, onde todo mundo é obrigado a olhar para cima, né? E também o risco de roubo vai ser menor, né, do que se estivesse passando em algum lugar. Está lá em destaque, está em ponto mais alto. Se você analisar, o elefante é um animal, né, dos mais altos, né, e ao mesmo tempo familiar à cultura local. Então tem esse link com a realidade deles religiosa também. No orfanato conhecido como Pinewala, 80 elefantes são tratados com todo carinho. Os bebês tomam mamadeira 3 vezes ao dia. Todos recebem 2 banhos por dia. Os singaleses adoram banho de rio. Os elefantes também. Quando se tornam adultos, os elefantes deixam o orfanato e vão fazer algum trabalho pesado, naturalmente. Eles são ótimos carregadores de peso. Ou você achou que essa vida boa de elefante fosse para sempre? No Sri Lanka, no Brasil, seja onde for, vale sempre o ditado: uma mão lava a outra. Quando eu cheguei ao Sri Lanka em junho de 2000, a guerra civil era a grande questão no país. E eu fiquei com medo. Só lá pelo fim do 2º ou 3º dia é que eu comecei a me sentir seguro de tirar a câmera da bolsa e filmar no meio da rua, porque havia sempre um tanque do exército por perto e eu tinha receio de que o material fosse confiscado ou até alguma coisa mais séria acontecesse comigo, né? Uma paranoia, uma preocupação muito grande com atentados terroristas. A caminho do aeroporto, voltando aqui para o Brasil, é que eu vi a maior demonstração dessa preocupação deles com o terrorismo. A 4 quilômetros do aeroporto, mais ou menos, havia uma grande blitz. Todos os carros eram parados e revistados. Mais ou menos 2 quilômetros antes, outra blitz. 1 quilômetro antes do aeroporto, mais uma blitz, a mais pesada de todas, com vários tanques, metralhadoras. Um soldado se aproximou da minha janela, perguntou: o que você tem na bolsa? Eu tirei, era a câmera que estava na bolsa, e junto com a câmera, por acaso, saiu um cartão postal do Brasil. Instintivamente eu entreguei o postal ao soldado, que abriu um sorriso desse tamanho e só fez uma pergunta: eu posso ir também para o Brasil?
Apesar da paranoia com o terrorismo, o povo singalês é realmente muito simpático.